Existem muitas pessoas que dizem que o Islã não é uma religião daqui, que o Islã é dos árabes, não faz parte daqui. Será que realmente isso é verdade? Será que o Islã não é do Brasil? Ou será que o Islã faz parte da história do Brasil? Muitas pessoas dizem: seu lugar não é aqui, seu lugar é nas Arábias, volte para o seu país. E existem, inclusive, muitos influentes fazendo o discurso que no Brasil está acontecendo uma islamização. Será que realmente isso é verdade? Então vamos aos fatos de como o Islã faz parte do Brasil. Começa exatamente no dia 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil acompanhado de cientistas e navegadores de origem árabe e ibérica. Entre eles estavam Shuhabidin bin Majed e Musa bin Sete, ambos muçulmanos. Em meados do século XV, chegaram os negros escravos muçulmanos e estima-se que foram de 3 a 4 milhões que saíram da África e vieram diretamente para o Brasil. Vieram negros, educados e alfabetizados, muitos com experiência em diversas áreas, e trouxeram o conhecimento, os anseios de liberdade e o modo de vida que vem da religião, o Islã. Esses muçulmanos chegaram ao Brasil como escravos, e a falta de liberdade e a imposição dos senhores brancos desfavoreceram as suas práticas religiosas. Mesmo assim, eles não mediam esforço para praticar a religião, que, de forma secreta, se organizavam para a educação do Islã. Mesmo com as dificuldades de comunicação e os controles dos brancos, os muçulmanos promoviam a alfabetização e a recuperação do Alcorão Sagrado junto com os ensinamentos do profeta. Desde o início do tráfico negreiro, existiram várias manifestações de resistência à escravidão. Em meados do século XVI, os escravos escapavam dos seus senhores e formavam comunidades de fugitivos que se protegiam. O governo português denominava como quilombo qualquer agrupamento com mais de 6 escravos fugitivos. O primeiro quilombo que se tem registro surgiu na Bahia em 1575. A vontade de liberdade e a capacidade intelectual dos escravos muçulmanos foram elementos importantíssimos para a organização dessas comunidades. A partir do ano de 1600, houve a formação de um enorme quilombo, o Quilombo dos Palmares. Foi formado por escravos fugitivos de fazendas e dos engenhos e chegou a reunir mais de 20 mil habitantes. Um deles foi Karim bin Ali Saifuddin, um muçulmano que viveu no Quilombo dos Palmares, construtor responsável pela fortificação da comunidade, que desenvolvia a agricultura e mantinha relação no comércio com povoados vizinhos. O Quilombo dos Palmares foi um estado organizado que não se submeteu à coroa portuguesa, mas que infelizmente foi assediado e sofreu diversos ataques do governo português, e acabou sucumbindo por volta de 1695. E foi totalmente destruído. O tráfico negreiro continuou a partir dos séculos XVIII e XIX. Houve expressiva representatividade de pessoas de diversos países da costa africana, muitos do Golfo do Benin, nagôs, falantes da língua iorubá, e também os Hausas, do Sudão e da Nigéria. Então, novas levas de africanos chegaram ao Brasil, muçulmanos alfabetizados e instruídos. Os negros muçulmanos eram denominados malês, que significa professores educadores. Não eram submissos. Se organizavam para a memorização do Alcorão Sagrado e dos ensinamentos do profeta. Promoveram, ainda que de forma secreta, atividades para a memorização do texto sagrado e da alfabetização. Mesmo enfrentando oposição e perseguição dos seus proprietários, eles escreviam panfletos e se comunicavam em árabe. Como analisou o sociólogo Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, em 1933. Verdade é que importaram-se para o Brasil, da área mais penetrada pelo islamismo, negros maometanos de cultura superior, não só a dos indígenas, como a da grande maioria dos colonos brancos, portugueses e filhos de portugueses quase sem instrução nenhuma, analfabetos uns, semi-analfabetos na maior parte. A
opressão dos escravos ainda era grande. Então, existiam várias manifestações de resistências. Como os malês eram alfabetizados em árabe, eles se comunicavam com a língua para montar esquemas de revoltas para a libertação de todos os escravos. E dessa forma, os senhores brancos não conseguiam entender o que eles diziam. Louisa Marin, mulher inteligente e rebelde, comprou a sua liberdade em 1812 e sobreviveu trabalhando como quituteira. Aproveitando a sua profissão, ela participou de todas as revoltas escravas que ocorreram em Salvador nas primeiras décadas do século XIX. Ela distribuía em seu tabuleiro mensagens em árabe para os escravos que iam comprar os seus quitutes. Mesmo com a imposição religiosa, os malês resistiram à fé. Nesse tempo existiam grandes líderes muçulmanos: Haruna, Luiz Sanin, Manuel Calafate, Dandara, Suli e Dassalo. E o mais conhecido, o Alufá, Bilal Lisuten. Os nomes dos malês foram mudados de acordo com o historiador norte-americano Jeffrey Lester. Ele relata que muitas vezes os nomes dos muçulmanos foram mudados para o português ou aportuguesados, transformando os Taufik e Tafir em Teófilo e Mohammed em Manuel, o que impede de ter a cronologia exata do Islã no Brasil. Os líderes também foram construtores da primeira mesquita do Brasil no distrito de Vitória, em Salvador, Bahia. E esses estudos são oficializados em documentos acadêmicos guardados no Museu de Salvador. Muitos historiadores acreditam que a Igreja da Lapinha em Salvador pode ter sido uma mesquita, por causa da sua exata direção a Caba, Meca, e as escritas em árabes no interior da igreja. Os malês movimentaram os quilombos e deram as vestimentas da época baiana, onde podemos ver nos dias de hoje aos adeptos da religião afro-brasileira, o candomblé. A partir da revolta dos malês, o Islã passou a sofrer uma severa repressão, porque para a mentalidade da época, os escravos não tinham direito em pensar, direito à justiça, à liberdade, à vida, à religião ou à dignidade. Eles eram vistos como seres sem alma. Após a revolta de 1835, muitos muçulmanos foram julgados em tribunais especiais, alguns condenados à morte, outros foram deportados para a África, como uma forma de reduzir a influência entre negros escravizados. Alguns escaparam da morte e da deportação, mas foram forçados a sobreviver se mantendo na clandestinidade. Houve necessidade de mão de obra para a agricultura e também mão de obra especializada em atividade industrial. Por isso, o Brasil adotou uma política governamental de incentivo à imigração. Até o final da década de 1940, o Brasil recebeu aproximadamente 5 milhões de imigrantes: italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e também palestinos. Os imigrantes muçulmanos que chegaram no início do século XX ao Brasil foram recebidos com hospitalidade e plena liberdade pelos brasileiros, porque traziam mão de obra qualificada, deixando grandes marcas e grandes influências na distribuição étnica, cultural e econômica do país. Em 1927, foi fundada a Sociedade Bem-Estar Palestina Muçulmana, em São Paulo, e com a chegada de outros povos muçulmanos, foi modificada em 1929 como Sociedade do Bem-Estar Muçulmano. Bom, então agora sabemos que os muçulmanos tiveram uma participação grande e profunda na construção do país e que o Islã sempre esteve aqui. Na verdade, o Islã é tão brasileiro quanto arroz e feijão. Então, quando me falarem para eu voltar para o meu país, eu vou dizer: esse Brasil aqui é meu país também. E o reino Islã vai de volta pra dentro do coração.